Queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Feliz Páscoa, porque nós estamos na quarta-feira, dentro da oitava da Páscoa, e hoje o Evangelho se encontra em São Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho vai nos dizer assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Os discípulos eram discípulos de Jesus. Eles estavam com a cabeça baixa, tristes e abatidos, porque eles estavam em Jerusalém. Eles estavam discutindo pelo caminho este triste acontecimento, a morte de Jesus, a paixão, a morte. E é isso que tem para contar. Aquele homem maravilhoso, que havia feito tantas coisas, que era o nosso Senhor, que era o nosso Mestre, agora estava morto. E era isso que os discípulos estavam conversando pelo caminho. 11 quilômetros. Aparentemente era uma estrada longa, 11 quilômetros. Numa estrada difícil para andar a pé. Parece que Emaús não chegava nunca, mas estavam caminhando. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Os discípulos estavam cegos, como que cegos. Não reconheceram Jesus. Jesus estava diferente. Jesus estava com eles e caminhando com eles. O ressuscitado está caminhando com os teus discípulos. E quantos de nós, discípulos, estamos caminhando, estamos vivendo a vida sem reconhecer que Jesus está conosco, sem reconhecer que Ele está no meio de nós, sem reconhecer que Jesus está conosco. Quantas vezes que nós recebemos os sacramentos os sacramentos, parece que não dá fruto nenhum. O Espírito Santo em nós fica totalmente apagados, justamente pela nossa falta de fé. É por isso que nós também ficamos cegos. Vamos caminhando no caminho da nossa vida, cegos, não reconhecendo as graças, as maravilhas, a palavra, não reconhecendo aquilo que é de Deus. Mas Jesus está caminhando com os discípulos dele. E se nós somos batizados, somos discípulos de Jesus. Ele está no meio de nós, Ele está conosco. Quem como Deus? Ninguém. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Jesus sabe o que de fato acontece com cada um de nós. Jesus sabe muito bem o que acontece com a nossa vida. O que você anda conversando pelo caminho? O que você anda pensando? O que você anda fazendo? O que é que você quer para a sua vida? Essa pergunta é uma pergunta muito séria. E essa pergunta Jesus está fazendo aqui. O que ides conversando pelo caminho? Jesus sabia muito bem o que eles estavam conversando pelo caminho. E a pergunta é para nós. O que é que nós estamos conversando? O que é que nós estamos pensando? Aqui eles vão dar uma resposta para Jesus.
eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: mas o que foi? Interessante, né? O que foi? O que aconteceu? Eles estão falando com o próprio Jesus. Jesus está diferente. Eles não reconheceram Jesus. A tristeza faz isso conosco. A tristeza, quando nós olhamos muito para os nossos problemas, para nós mesmos, nós não conseguimos olhar para Deus, nós não conseguimos olhar para uma esperança, nós ficamos perdidos. A gente acha que tudo está perdido, não existe mais nada a ser feito nesta vida. É por isso que a tristeza vai entrando dentro do nosso coração e vai tomando posse. Interessante que aquilo que os psicólogos entenderam, demoraram para entender, a palavra já fala há muito tempo. A palavra vai falar que a tristeza já matou a muitos e nela não há utilidade alguma. A tristeza, a falta de esperança, a falta de fé em Deus. Somos chamados a ter um olhar mais profundo para a misericórdia de Deus e acreditar na providência dele nesse dia. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: mas o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o Jesus, lá, o Nazareno, que foi um profeta, e, detalhe, um profeta poderoso, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, diante de todo mundo. Ele foi espetacular, maravilhoso, o Jesus, o Nazareno, que muitos não acreditavam nele, porque achavam que ele era o filho do carpinteiro. Mas ele fez maravilhas. E os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E o interessante, queridos, aqui está. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos chefes, sacerdotes, olha esta palavra, sacerdotes, pessoas que entendiam da palavra, pessoas que eram da palavra, pessoas que entendiam das Escrituras, não estavam atentos, não o reconheceram, não conheceram o Messias, não conheceram a palavra, não tinha a capacidade de interpretação da palavra. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes entregaram para ser condenado à morte, porque Jesus já era um perigo na cabeça deles, porque ele fazia muitas coisas, muitas obras que não tinha como ser feitas a não ser Deus. Os nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós vimos também aqueles que participaram, viram. Na quinta-feira santa, ele instituiu a missa, instituiu o sacerdócio e instituiu o sacerdote dele, o sacerdócio, o padre, a igreja, justamente para levar a palavra, a interpretação, a palavra do jeito certo para as pessoas, para o mundo. A instituição da Eucaristia, a instituição da missa, a instituição da missa. Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem permanecer em mim, eu permaneço nele. O meu corpo, é palavra de Jesus, Jesus está falando, meu corpo é comida, o meu sangue é bebida. Jesus, quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus veio do céu. Jesus é este pão que veio do céu.
E é isso que ele faz. Ele se entrega por nós, ele se imola por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazer isso em memória de mim. Atualiza isso para todos os povos. Sacerdotes, levar isso por toda a história e por todos os cantos da terra, por todos os tempos. Até quando? Até o dia da segunda vinda de Cristo. Os sacerdotes não o reconheceram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. 3 dias. E Jesus falou que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Já faz 3 dias. E aqui que dia que nós estamos? No primeiro dia da semana. Já tinha passado os 3 dias. Já tinha passado os 3 dias. Já faz 3 dias que aconteceu. Pois é. E o que Jesus disse? Disse que depois de 3 dias ia ressuscitar. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos. É o que nós vimos ontem na palavra. Elas falaram que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo, ele não está aqui. Lembra? O anjo falou, eles não estão aqui. Vai lá em Galileia. Na Galileia, os apóstolos me verão. Algumas mulheres tinham dito, a ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência. Depois de todo esta conversa, agora Jesus vai dizer, olha, como sois sem inteligência. Como que sois lentos, cabeça lenta, para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Gente, então Jesus começou a fazer uma catequese, uma retrospectiva da palavra. Já que os sacerdotes não entenderam, deixa eu explicar. Deixa o próprio Deus explicar. Jesus explicou a palavra. Gente, se nós olharmos lá para Adão e Eva, nós vamos ver a prefiguração de Cristo, que do lado nasce a mulher, né? De Adão nasce a mulher, mas do lado de Cristo nasce a igreja. O Apocalipse vai dizer que é o noivo que espera a noiva, né? A igreja. Quando nós olhamos para Abraão, naquele momento do sacrifício, que a misericórdia do Pai, de Deus, deu o Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, a prefiguração de Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é o filho de Abraão. Quando nós vamos ver Moisés, na história de Moisés, o que nós vamos ver? Na história de Moisés, nós vamos ver toda a libertação do povo que estava na escravidão, a escravidão do pecado, que somos todos nós, que vai passar por esta parede, por esse paredão, e vai nos levar para a vitória da graça, da liberdade. Uma liberdade que não é fácil ser conquistada aqui. E quem nos dá essa liberdade é o sangue. Quem nos protege é o próprio Deus, com sinais e gestos. E onde está o sangue do Cordeiro, ali está a família protegida. Isso aconteceu e isto irá acontecer de novo. E isso acontece de novo, e isso acontece o tempo todo, e acontecerá um dia de uma forma ainda maior. Porque Jesus virá. E haverá uma
toda uma limpeza, uma purificação. E nós somos do exército de Maria. O exército de Maria são um exército de filhos que estão sendo levantados e preparados para estar com Jesus. Nossa Senhora, não tenha dúvida que quando você olha para a Arca de Noé, que salvou os justos, Nossa Senhora é a grande arca que vai salvar os teus filhos que querem ser salvos. Nossa Senhora é a arca da aliança que carrega a nova e eterna aliança que é o seu Filho Jesus. Esta lei que Moisés viu, as tábuas da lei que Moisés recebeu e que nós recebemos, é o próprio Jesus Cristo. Então, querido irmão e querida irmã, aquilo que está na Sagrada Escritura está tudo falando e apontando, nos mostrando o ressuscitado. Olhar para a Escritura, você tem que olhar o ressuscitado, porque do começo ao fim da palavra você vai olhar e vai achar o ressuscitado. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, lá em Emaús, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Que bonitinho. Jesus, está tarde, fica conosco. Sabe por quê? Só fala fica conosco aquele que já tem um coração que está sendo ardido. Aquele coração que já se sente aberto para a graça de Deus. Que nós possamos dizer a mesma coisa, meu irmão, neste dia, dizer: Senhor, fica conosco, fica conosco hoje, fica aqui, Senhor. E você sabe o que é bonito? Que Ele vai ficar. O bonito é que Ele quer ficar. Por quê? Porque Ele fez de conta que ia. Não, eu vou indo. Mas é nós que temos que, acordar. Estou indo, hein? Não vai não, fica aqui. Fica aqui, não vai. E tanto é que ele entrou, olha lá, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão e abençoou. Olha lá, pegou o pão, abençoou, partiu e os deu. E o distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram. Querido, irmão e irmã, o que é isso? O que é isso? É a missa. E por que Jesus pegou o pão e partiu e deu para eles? Por quê? Porque ele assumiu o lugar principal da mesa. Porque os discípulos reconheceram que aquele homem era um homem especial. E foi aqui que, nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Agora já não era mais necessário Jesus estar na frente deles. Por quê? Porque Jesus já estava aceso em seu coração. Já não era mais necessário Jesus estar presente, porque aquele que está presente no coração já está presente. E olha que bonito, porém desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Não ardia o nosso coração? Ardia o nosso coração. E como ardeu? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão, nosso primeiro Papa. E eles confirmaram que de fato Jesus havia ressuscitado. No começo da história estava longe, Emaús estava longe, a caminhada era longa, mas quem ama já não sente mais a distância. Aquele que ama, agora aceso com a graça, com a força de Deus, a caminhada se encurtou, ficou curta, não existe mais distância. A noite que era longa já não é mais, a distância que era longa já não é mais. Agora nós vamos ao encontro. E eles foram ao encontro de Pedro e dos outros, dos 11 apóstolos e de todos aqueles que eram discípulos de Jesus. E que maravilha! Então, os dois
contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Que nós possamos, querido irmão e irmã, neste dia, na 8ª da Páscoa, quarta-feira, que nós possamos estar a cada missa reconhecendo que Jesus é o Senhor. Que nós possamos nos acordar cada vez mais e, de fato, falar dele, viver com ele, escutar o que vocês estão conversando pelo caminho. Nós estamos conversando sobre o Senhor. Eu sei disso. Que nós possamos falar de Jesus, que nós possamos estar abertos para Jesus e, estando abertos para Jesus, que nós possamos, com a graça dos sacramentos, com a graça do seu amor, nos encontrar cada vez mais aqui, para um dia nos encontrarmos definitivamente na glória, no teu reino, que não é daqui, mas é do céu, e assim viver com ele por toda a eternidade, numa graça, numa felicidade sem fim. A eternidade não será suficiente para agradecer a Deus, ao Pai, por tantas maravilhas que nós recebemos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.